Sejam muito bem-vindos a este momento de oração. Talvez você tenha chegado aqui porque está esperando uma resposta. Talvez exista uma pergunta que não sai da sua mente, uma situação que parece não avançar, uma decisão que precisa ser tomada ou uma dor que você já não sabe como explicar. Pode ser que você esteja cansado de pensar, cansado de esperar e cansado de tentar encontrar sozinho uma saída. Mas, neste instante, você não precisa esconder aquilo que sente. Você pode chegar diante de Deus como está, com a sua fé, com as suas dúvidas, com as suas lágrimas e até com o silêncio que tomou conta do seu coração. Antes de começarmos, escreva nos comentários o primeiro nome de alguém que precisa de oração. Pode ser uma pessoa da sua família, um amigo querido ou você mesmo durante esta oração. Vamos apresentar essa vida diante de Deus com amor, respeito e esperança. Agora, diminua as distrações ao seu redor. Respire devagar. Solte um pouco a tensão dos ombros, aquiete os pensamentos que estão correndo de um lado para o outro. Permaneça até o final e permita que cada palavra conduza o seu coração para mais perto da presença do Senhor. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Não chegamos porque temos todas as respostas, mas porque reconhecemos que Tu és Deus e que conheces aquilo que nós não conseguimos compreender. Tu vês o início, o caminho e o fim. Tu conheces as perguntas que guardamos em silêncio. Sabes das decisões que nos assustam, das portas que ainda não se abriram, das conversas que não aconteceram e das situações que continuam sem definição. Senhor, recebe a vida desta pessoa que ora agora. Ela não chegou até aqui por acaso. Em algum lugar dentro dela existe um pedido, uma esperança, uma necessidade de direção. Talvez ninguém ao redor saiba exatamente o que ela está enfrentando. Mas Tu sabes. Tu conheces cada detalhe da sua história. Tu conheces aquilo que aconteceu, aquilo que ainda está acontecendo e aquilo que ela teme que aconteça. A Tua palavra nos lembra, no Salmo 339, versículos 1 a 3, que Tu nos sondas e nos conheces. Sabes quando nos sentamos e quando nos levantamos e percebes de longe os nossos pensamentos. Por isso, não precisamos organizar perfeitamente as palavras para falar contigo. Antes mesmo que a oração encontre voz, Tu já conheces a necessidade que existe dentro de nós. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que estão dizendo em silêncio: eu preciso de uma resposta. Há quem precise entender se deve continuar ou parar. Há quem precise saber se deve esperar ou agir. Há quem esteja buscando direção para a família, para o trabalho, para a saúde, para um relacionamento ou para uma mudança importante. Há quem esteja pedindo apenas uma confirmação de que não foi esquecido. Visita agora esse coração com Tua presença. Não permitas que a ansiedade fale mais alto do que a Tua paz. Não deixes que o medo tome o lugar da confiança. Mesmo que a resposta ainda não esteja clara, faz com que esta pessoa perceba que não está caminhando sozinha. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos controlar tudo porque temos medo de sofrer. Tentamos prever cada resultado, antecipar cada problema e encontrar explicações para aquilo que ainda não entendemos. Mas hoje, paramos por alguns instantes. Entregamos a Ti
a necessidade de resolver tudo imediatamente. Entregamos a pressa, a angústia e o peso de imaginar tantos cenários. Tu és um pai cuidadoso, a tua atenção não se perde. Entre tantas pessoas, tu consegues ouvir a oração de cada coração de maneira inteira e pessoal. Tu não tratas nossa dor como algo pequeno. Tu não desprezas quem chega cansado. Tu não rejeitas quem chega confuso. Tu acolhes, sustentas, corriges e conduzes. Que esta pessoa sinta agora que pode repousar um pouco em ti. Que ela compreenda que a ausência de uma resposta imediata não significa ausência de cuidado. Que ela não interprete silêncio como abandono. Que ela não pense que foi deixada para trás somente porque ainda não consegue enxergar o próximo passo. A tua palavra diz em Jeremias 33, versículo 3: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós clamamos, Senhor. Não exigimos que tudo aconteça no nosso tempo, mas pedimos que nos ensines a ouvir, esperar e reconhecer a tua direção. Fala conosco por meio da tua palavra. Usa conselhos sábios, circunstâncias, portas abertas, portas fechadas e aquela paz que guarda o coração. Dá-nos discernimento para não confundir impulso com direção e medo com prudência. Livra-nos de decidir apenas para acabar com o desconforto da espera. Pai, a pessoa que ora agora precisa saber que sua história continua em tuas mãos. Ainda existem páginas que ela não viu. Ainda existem aprendizados que estão sendo formados. Ainda existem aprendizados que estão sendo formados. Ainda existem caminhos que serão esclarecidos, que tomam conta do seu coração. Antes de começarmos, escreva nos comentários o primeiro nome de alguém que precisa de oração. Pode ser uma pessoa da sua família, um amigo querido ou você mesmo. Durante esta oração, vamos apresentar essa vida. Senhor, agora nós colocamos diante de Ti a dor escondida por trás dessa espera. Porque muitas vezes não é apenas a falta de uma resposta que nos machuca. É o tempo passando. É a sensação de não sair do lugar. É olhar para os outros avançando e se perguntar por que conosco tudo parece mais difícil. É tentar permanecer forte quando, por dentro, as forças estão diminuindo. Há corações cansados de esperar uma mudança dentro de casa. Há pessoas que vêm orando por um filho, por um casamento, por uma reconciliação, por uma oportunidade ou por uma melhora na saúde. Há quem esteja tentando manter a esperança, mas tenha dias em que a tristeza pesa. Há quem sorria diante dos outros e chore quando ninguém está olhando. Tu vês essas lágrimas, Senhor. Tu conheces aquelas que caíram e aquelas que ficaram presas. Tu sabes quantas vezes esta pessoa tentou explicar o que sente, mas não encontrou palavras. Sabes quantas noites ela ficou acordada, revisitando conversas, lembrando erros, imaginando possibilidades e perguntando se poderia ter feito algo diferente. Não permitas que ela se condene por estar cansada. Ensina a entender que sentir dor não é fracasso espiritual. Ter medo não significa ausência completa de fé. Precisar de ajuda não é sinal de fraqueza. Tu criaste pessoas para viverem em comunhão, receberem apoio e caminharem umas com as outras. Pai, alcança quem carrega a culpa. Há pessoas que acreditam que a situação atual
Há uma punição inevitável por erros do passado. Elas se arrependem, mas ainda não conseguem aceitar o perdão. Confessaram, mas continuam se acusando. Pediram misericórdia, mas tratam a si mesmas como se não merecessem recomeçar. A tua palavra declara em 1 João 1, versículo 9, que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, ajuda-nos a viver um arrependimento verdadeiro, que reconhece o erro, muda a direção e recebe a graça. Livra-nos tanto da insensibilidade que não assume responsabilidade, quanto da condenação, que impede a restauração. Senhor, olha também para quem está se sentindo sozinho. Talvez esta pessoa esteja cercada de gente, mas não se sente compreendida. Talvez tenha parado de falar sobre o que vive porque cansou de ouvir respostas fáceis. Talvez esteja com receio de ser julgada, diminuída ou pressionada. Chega perto, Pai. Faz com que ela perceba que a tua presença alcança os lugares mais silenciosos. Quando as palavras humanas não forem suficientes, sustenta. Quando os abraços não estiverem disponíveis, envolve-a com paz. Quando ninguém souber o que dizer, lembra-lhe das verdades que permanecem firmes. O Salmo 34, versículo 18, afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Que essa verdade não seja apenas uma frase conhecida, mas um consolo vivo. Aproxima-te de quem está com o coração ferido. Recolhe os pedaços que essa pessoa não sabe como juntar. Dá-lhe coragem para reconhecer a dor, sem fazer dela sua morada permanente. Pai, existem medos que quase ninguém conhece. Medo de perder alguém. Medo de receber uma notícia difícil. Medo de fracassar novamente. Medo de tomar a decisão errada. Medo de não ser suficiente. Medo de que o futuro confirme as piores expectativas. Nós te entregamos esses medos. Não fingimos que eles não existem. Apenas os colocamos diante de uma verdade maior. Tu continuas presente, mesmo quando não controlamos o amanhã. Estamos sob o olhar daquele que já conhece o amanhã. Mesmo quando não temos força para toda a jornada, podemos receber força para o dia de hoje. Senhor, não culpes quem sofre. Pelo contrário, ensina-nos a abandonar a voz interior que nos acusa sem misericórdia. Mostra-nos onde precisamos mudar, mas faz isso com a tua bondade que conduz ao arrependimento. Corrige-nos sem esmagar, orienta-nos sem humilhar, restaura-nos sem negar a seriedade das nossas escolhas. Há também aqueles que estão frustrados contigo. Eles oraram, esperaram e não viram o que desejavam. Talvez sintam vergonha de admitir que estão decepcionados, mas tu já conheces o coração deles. Por isso, recebe até essa oração imperfeita. Permite que falem contigo com sinceridade e reverência. Ensina-nos que a fé não é esconder a dor, mas levar a dor à tua presença. Fé não é negar as perguntas, mas continuar caminhando contigo, mesmo quando nem todas elas foram respondidas. Fé não é ausência de lágrimas, é decidir que as lágrimas não terão a última palavra. Pai, segura a mão desta pessoa. Ela pode estar perto de desistir de algo importante, ou pode estar insistindo em algo que precisa ser entregue. Dá-lhe discernimento. Não permita as decisões tomadas apenas no auge do cansaço. Concede descanso antes de escolhas definitivas. Traz clareza antes de passos precipitados. Nós colocamos diante de ti o peso acumulado, a vergonha, a solidão, a culpa e o medo. Nada disso está escondido dos teus olhos. Recebe tudo, Senhor.
Pai, depois de reconhecermos a dor, nós abrimos espaço para o Teu consolo. Não um consolo superficial, que apenas distrai por alguns minutos, mas aquele que alcança o coração e devolve estabilidade. Nós precisamos de uma paz que não dependa de todas as circunstâncias estarem resolvidas. Precisamos da certeza de que podemos atravessar este momento sem sermos destruídos por ele. A Tua palavra diz em Isaías 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós recebemos essa verdade com humildade. Tu não disseste que nunca enfrentaríamos dias difíceis, mas prometeste presença, força, ajuda e sustento. Sustenta agora esta pessoa, Senhor. Talvez ela não esteja pedindo grandes sinais. Talvez precise apenas de força para levantar amanhã, cumprir suas responsabilidades e continuar. Dá-lhe o necessário para o próximo passo. Não permitas que ela carregue hoje todas as preocupações de uma semana, de um mês ou de um ano inteiro. Ensina a viver um dia de cada vez. Quando a mente tentar atravessar rapidamente todos os cenários do futuro, chama de volta para o presente. Mostra o que está ao alcance dela hoje. Dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito e serenidade para entregar o que não pode ser controlado. Pai, há respostas que chegam como uma porta aberta. Outras chegam como uma porta fechada. Algumas vêm por meio de uma conversa. Outras surgem enquanto esperamos. Às vezes, a resposta é uma mudança nas circunstâncias. Em outras ocasiões, a primeira mudança acontece dentro de nós. Prepara o coração desta pessoa para reconhecer tua resposta. Mesmo que ela venha de uma maneira diferente da imaginada, livra de limitar tua ação a um único resultado. Talvez ela esteja pedindo que determinada situação permaneça, quando tu estás ensinando a soltar. Talvez esteja pedindo para sair, quando precisa aprender a perseverar com sabedoria. Talvez deseje uma explicação completa, quando, por enquanto, receberá apenas luz suficiente para o próximo passo. Concede discernimento, Senhor. Acalma a confusão. Se existirem muitas vozes ao redor, ajuda esta pessoa a separar pressão de conselho sábio. Que ela não seja conduzida pela opinião de quem não conhece sua realidade, nem pelo impulso de agradar a todos. Tua palavra declara em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que não devemos viver dominados pela ansiedade, mas apresentar nossos pedidos a Ti com oração, súplicas e ações de graças. Então, a Tua paz guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. É isso que fazemos agora. Apresentamos cada pedido. Colocamos diante de Ti aquilo que não sabemos resolver. E, antes mesmo de vermos a resposta completa, pedimos que a Tua paz monte guarda sobre nossos pensamentos. Guarda a mente desta pessoa, Pai, quando pensamentos repetitivos tentarem roubar seu descanso. Lembra-a de respirar, orar e retornar à verdade. Quando a preocupação construir histórias que ainda não aconteceram, dá-lhe sobriedade. Quando o medo afirmar que tudo dará errado, lembra-a de que o futuro não está entregue ao acaso. Tu continua sendo Deus quando compreendemos e quando não compreendemos. Tu continua sendo bom quando recebemos o que pedimos e quando somos conduzidos
envolve quem está emocionalmente exausto. Renova as forças do corpo e da mente. Dá sono reparador a quem tem passado noites inquietas. Dá ânimo para cuidar da própria saúde. Procurar acompanhamento adequado e aceitar ajuda quando necessário. Que ninguém use a fé para ignorar sinais importantes ou abandonar cuidados responsáveis. Que a oração caminhe ao lado da sabedoria, do tratamento e do apoio necessário. Senhor, consola também quem recebeu uma resposta que não desejava. Às vezes pedimos direção, mas nos entristecemos quando o caminho indicado exige renúncia. Às vezes uma porta se fecha e sentimos que fomos rejeitados. Ajuda-nos a atravessar essas perdas sem abandonar a fé. Mostra que nem todo encerramento é derrota, nem toda espera é desperdício, nem toda mudança é abandono. Algumas respostas nos protegem de caminhos que pareciam bons, mas não eram seguros. Outras nos preparam para responsabilidades que ainda não conseguiríamos sustentar. Não permitas que esta pessoa transforme uma fase difícil em uma definição permanente sobre a própria vida. O que ela está vivendo agora não é tudo que ela viverá. O capítulo atual pode ser doloroso, mas não resume toda a história. Nós entregamos a Ti o peso que trouxemos até aqui. Imaginamos pela fé nossas mãos se abrindo diante de Ti. Soltamos aquilo que apertamos com tanta força. Entregamos os nomes, os prazos, os planos e os resultados. Não porque reconhecemos que há limites para o que podemos fazer. Senhor, enquanto esperamos Tua direção, nós Te pedimos que examines nosso coração. Nem sempre o maior problema está apenas ao redor de nós. Às vezes existem pensamentos, atitudes e escolhas dentro de nós que precisam ser transformados. Por isso, não queremos apenas uma resposta que mude as circunstâncias. Queremos também sabedoria para mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. A Tua palavra diz em Salmo 39, versículos 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração. Sonda-nos com amor. Mostra-nos aquilo que estamos evitando enxergar. Se houver orgulho impedindo uma reconciliação, revela. Se houver medo disfarçado de prudência, mostra. Se houver impaciência conduzindo decisões, corrige. Se houver ressentimento contaminando palavras e escolhas, limpa. Se estivermos insistindo em controlar pessoas e resultados, ensina-nos a abrir as mãos. Pai, corrija a forma como pensamos. Muitas vezes alimentamos pensamentos negativos por tanto tempo que começamos a tratá-los como verdades. Acreditamos que nada dará certo, que ninguém se importa, que não somos capazes ou que jamais mudaremos. Mas nem todo pensamento merece confiança. Ajuda-nos a levar cada pensamento à luz da Tua palavra. Dá-nos discernimento para perceber exageros, acusações e conclusões precipitadas. Ensina-nos a substituir a mentira pela verdade, sem negar a realidade. Que possamos reconhecer dificuldades sem transformar dificuldades em sentenças. Corrige também nossas palavras. Quantas vezes falamos no auge da emoção e ferimos quem amamos? Quantas vezes usamos silêncio como punição, ironia como defesa ou dureza como forma de esconder vulnerabilidade? Perdoa-nos, Senhor. A Tua palavra ensina em Tiago 1, versículo 19, que devemos ser prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para nos irar. Dá-nos esse equilíbrio antes de responder. Ajuda-nos a ouvir. Antes de concluir, ajuda-nos a compreender. Antes de acusar, Ajuda-nos a examinar nossa parte. Há conversas que precisam acontecer. Dá-nos coragem para iniciá-las com respeito. Há pedidos de perdão que precisam ser feitos. Dá-nos humildade. Há limites que precisam ser estabelecidos. Dá-nos firmeza sem agressividade. Há relacionamentos que precisam de distância segura. Dá-nos sabedoria sem culpa. Senhor, também te pedimos perdão pelas vezes em que procuramos respostas em lugares que nos afastaram de ti. Pelas vezes em que ouvimos qualquer voz, menos a tua pelas vezes em que buscamos atalhos por não suportarmos esperar. Pelas vezes em que tentamos manipular circunstâncias ou pessoas para conseguir o resultado desejado. Perdoa-nos por transformar nossas vontades em exigências. Perdoa-nos quando pedimos tua direção, mas já decidimos que só aceitaremos uma resposta específica. Dá-nos um coração ensinável que possamos dizer com sinceridade: Senhor, mostra o caminho, mesmo que ele confronte meus planos. Nós nos arrependemos das escolhas erradas que reconhecemos. Não queremos viver presos à vergonha, mas também não queremos minimizar o que fizemos. Dá-nos coragem para reparar danos quando isso for possível, assumir responsabilidades e construir novos hábitos. Pai, orienta as decisões que estão diante desta pessoa, que ela não escolha apenas o que parece mais fácil, que não escolha somente o que traz aprovação, que não confunda a oportunidade com propósito. Nem toda porta aberta precisa ser atravessada, e nem toda dificuldade significa que estamos no caminho errado. Dá-lhe critérios firmes, que ela observe se a decisão é coerente com a tua palavra, se preserva a verdade, se respeita limites, se produz paz acompanhada de responsabilidade, se pode ser confirmada por conselhos maduros. Livra-a da impulsividade, se for necessário esperar, dá paciência. E se for necessário agir, dá coragem. Se for necessário voltar atrás, dá humildade. Se for necessário encerrar um ciclo, dá paz. Se for necessário perseverar, dá resistência. Senhor, ensina-nos também a perdoar. Não queremos carregar para o futuro as feridas de ontem. Perdoar não significa chamar o mal de bem, negar a dor ou permitir novos abusos. Significa entregar a ti o direito de fazer justiça e recusar que o ressentimento continue governando nosso coração. Ajuda esta pessoa a iniciar esse processo. Talvez ela ainda não consiga sentir alívio completo, mas pode dar o primeiro passo. Pode parar de alimentar fantasias de vingança, pode estabelecer limites, pode buscar ajuda, pode orar por cura interior. Pai, corrige-nos com ternura, que a tua orientação não produza desespero, mas esperança. Tu não revelas nossas falhas para nos destruir. Tu as trazes à luz para nos restaurar e conduzir a uma vida mais íntegra. Essa é a nossa oração. Sonda-nos com amor. Mostra-nos aquilo que estamos evitando enxergar. Se houver orgulho impedindo uma reconciliação, revela. Se houver medo disfarçado de prudência, mostra. Se houver impaciência conduzindo decisões, corrige. Se houver ressentimento contaminando palavras e escolhas, limpa. Se estivermos insistindo em controlar pessoas e resultados, ensina-nos a abrir as mãos. Pai, corrige a forma como pensamos. Muitas vezes alimentamos pensamentos negativos por tanto tempo que começamos a tratá-los como verdades. Acreditamos que nada dará certo, que ninguém se importa, que não somos capazes ou que jamais mudaremos. Mas nem todo pensamento merece confiança. Ajuda-nos a levar cada pensamento à luz da tua palavra. Dá-nos discergar. Se houver orgulho impedindo uma reconciliação, revela. Se
Se houver medo disfarçado de prudência, mostra. Se houver impaciência conduzindo decisões, corrige. Se houver ressentimento contaminando palavras e escolhas, limpa. Se estivermos insistindo em controlar pessoas e resultados, ensina-nos a abrir as mãos. Pai, corrige a forma como pensamos. Pai, nós colocamos diante de Ti todos os caminhos desta pessoa. Tu conheces as áreas em que ela mais precisa de direção. Algumas decisões parecem pequenas, mas podem produzir grandes consequências. Outras são tão importantes que o simples pensamento de escolher causa medo. Por isso, pedimos sabedoria. A Tua palavra diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós reconhecemos que nossa compreensão é limitada. Enxergamos apenas uma parte, mas Tu vês o todo. Cuida dos caminhos profissionais desta pessoa. Se ela está procurando trabalho, sustenta a sua esperança e dá perseverança. Abre oportunidades honestas e adequadas, mas também dá sabedoria para reconhecer propostas inseguras ou incompatíveis com seus valores. Se ela está em um ambiente difícil, ajuda-a a agir com responsabilidade, enquanto busca caminhos saudáveis. Abençoa quem está empreendendo, estudando ou começando uma nova fase. Dá disciplina, criatividade, organização e equilíbrio. Livra do desespero por resultados rápidos. Ensina a construir com honestidade, paciência e constância. Cuida também das finanças, dá sabedoria para administrar, planejar, reduzir excessos e lidar com dívidas com responsabilidade. Coloca pessoas competentes no caminho quando a orientação profissional for necessária. Livra esta pessoa de decisões impulsivas movidas por medo ou promessas fáceis. Pai, visita as famílias representadas nesta oração. Há lares em conflito, pais preocupados, filhos distantes, casais cansados e familiares que já não sabem como conversar. Derrama sabedoria sobre essas relações. Onde houver palavras duras, produz arrependimento. Onde houver silêncio hostil, abre caminhos para diálogo. Onde houver desrespeito, estabelece limites. Onde houver possibilidade de reconciliação, dá humildade. Onde for necessário afastamento por segurança, concede proteção e apoio. Cuida das crianças, dos adolescentes, dos idosos e de quem depende do cuidado de outros. Protege os vulneráveis. Dá discernimento aos responsáveis. Livra famílias de violência, negligência, abuso e manipulação. Senhor, estende Tua mão sobre a saúde. Fortalece quem está enfrentando exames, tratamentos, dores ou limitações. Dá sabedoria aos profissionais envolvidos. Concede coragem para seguir orientações médicas e buscar ajuda quando necessário. Que ninguém trate a oração como substituta de cuidado adequado, mas como fonte de fé, consolo e perseverança durante o processo. Sustenta também a saúde emocional. Há pessoas carregando ansiedade intensa, depressão, esgotamento, luto ou traumas. Que elas não se sintam culpadas por precisar de acompanhamento. Conduze-as a profissionais preparados, pessoas seguras e comunidades acolhedoras. Usa todos os recursos responsáveis para promover cuidado e restauração. Pai, cuida dos relacionamentos. Se esta pessoa está conhecendo alguém, dá-lhe discernimento para observar caráter, respeito, verdade e responsabilidade.
Livra-a de ignorar sinais importantes por medo de ficar sozinha. Se está em um relacionamento, ensina o amor que honra, conversa, escuta e estabelece limites saudáveis. Se houve uma separação, consola. Se existe possibilidade real de reconstrução, orienta com sabedoria. Se o ciclo terminou, dá força pra seguir sem perder a dignidade. Que nenhuma carência conduza esta pessoa de volta a lugares que ameaçam sua paz ou segurança. Senhor, cuida do futuro. O amanhã parece grande demais quando observamos apenas com nossos próprios olhos. Mas nada do que virá será surpresa para ti. Prepara-nos para aquilo que ainda não conhecemos. A tua palavra afirma no Salmo 32, versículo 8: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Nós nos apoiamos nessa promessa de orientação. Não pedimos uma vida sem escolhas difíceis, mas um coração sensível para perceber tua direção. Feche os caminhos que nos afastariam de ti. Abre aqueles que cooperem para nosso amadurecimento. Quando uma porta se fechar, dá-nos paz para não forçá-la. Quando uma porta se abrir, dá-nos discernimento para não atravessá-la sem oração. Protege esta pessoa durante viagens, deslocamentos e atividades diárias. Guarda sua entrada e sua saída. Dá atenção no trânsito, prudência nas decisões e livramento de situações perigosas. Cuida dos documentos, contratos, compromissos e responsabilidades. Dá clareza para ler, perguntar e buscar aconselhamento especializado. Quando necessário, livra de enganos, pressões e decisões feitas sem compreensão. Pai, que tua resposta alcance cada área da vida, não apenas como uma solução pontual, mas como direção contínua. Ensina esta pessoa a caminhar contigo nas pequenas escolhas, porque são elas que constroem os grandes caminhos. Nós entregamos trabalho, família, saúde, relacionamentos e futuro. Faz-nos responsáveis, sem sermos dominados pela preocupação. Senhor, enquanto cuidas dos caminhos, renova também a identidade desta pessoa. Muitas vezes ela não está apenas esperando uma resposta sobre o que deve fazer. Está tentando entender quem é depois de tudo o que viveu. Talvez falhas antigas tenham se transformado em rótulos. Talvez palavras cruéis ditas por outras pessoas tenham sido repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdade. Talvez rejeições, atrasos e perdas tenham feito esta pessoa acreditar que não tem valor. Mas a tua palavra declara em 2 Coríntios 5, versículo 17 que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e novas se fizeram. Essa novidade não apaga responsabilidades nem consequências, mas oferece um recomeço real em Cristo. Não estamos condenados a repetir para sempre os mesmos padrões. Pai, quebra os rótulos que não vieram de ti. Esta pessoa não é apenas o erro que cometeu. Não é apenas o relacionamento que terminou. Não é o emprego que perdeu. Não é a rejeição que sofreu. Não é a demora que enfrenta. Não é o diagnóstico que recebeu. Não é a opinião de quem não soube reconhecê-la. Ela é alguém vista por ti, chamada a crescer, amadurecer, aprender e caminhar em verdade. Dá-lhe coragem para reconstruir a vida com humildade e esperança. Senhor, renova quem perdeu a confiança em si mesmo. Há pessoas que já não acreditam que podem tentar novamente. Elas começam algo e imediatamente imaginam que irão fracassar. Ajuda-as a diferenciar humildade de desvalorização.
Humildade reconhece limites, aprende, depende de ti. Desvalorização nega os dons e as possibilidades que tu concedeste. Mostra os talentos, os recursos e as oportunidades que ainda existem. Ensina esta pessoa a desenvolver aquilo que recebeu. Dá disciplina para estudar, praticar, pedir ajuda e aceitar correções. A tua palavra diz em Efésios 2, versículo 10, que somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparaste para que andássemos nelas. Que essa verdade desperte propósito. Não precisamos viver tentando provar nosso valor. Podemos viver respondendo com fidelidade ao chamado de amar, servir e fazer o bem onde estamos. Pai, restaura quem foi rejeitado. A rejeição pode deixar marcas profundas. Ela faz a pessoa questionar sua aparência, sua capacidade, sua importância. Cura essas feridas. Ensina a não buscar aprovação a qualquer preço. Que ela não diminua seus valores para ser aceita. Que não tolere desrespeito para evitar abandono. Que não se torne outra pessoa para caber em lugares onde sua dignidade não é honrada. Senhor, cuida de quem se sente atrasado. Talvez a pessoa compare sua vida com a de amigos, irmãos ou pessoas que acompanha pelas redes sociais. Ela olha para conquistas alheias e acredita que perdeu tempo demais. Livra-a dessa comparação. Cada história possui responsabilidades, oportunidades, lutas e tempos diferentes. Ajuda a olhar para a própria caminhada com honestidade, reconhecer o que precisa ser mudado e avançar no ritmo possível. Se houve tempo desperdiçado, dá sabedoria para aproveitar o presente. Se houve escolhas erradas, ensina a corrigir a rota. Se houve circunstâncias que ela não pôde controlar, concede compaixão consigo mesma. Pai, renova a coragem. Talvez a resposta que esta pessoa espera exija um passo que ela vem adiando. Dá-lhe disposição para começar. Não precisa enxergar toda a estrada, precisa obedecer ao próximo passo confirmado. Se precisa enviar uma mensagem, dá sabedoria. Se precisa marcar uma consulta, dá iniciativa. Se precisa concluir um projeto, dá disciplina. Se precisa pedir perdão, dá humildade. Se precisa estabelecer um limite, dá firmeza. Se precisa descansar, livra-a da culpa. Senhor, restaura sonhos que nasceram de um propósito saudável, mas foram abandonados pelo medo. Ao mesmo tempo, dá maturidade para soltar sonhos que se tornaram ídolos ou que já não correspondem ao caminho que tens para ela. Nós não queremos confundir propósito com fama, reconhecimento ou sucesso exterior. Propósito também está em cuidar, servir, trabalhar com honestidade, ensinar, aprender, criar, proteger e permanecer fiel nas pequenas coisas. Pai, que a resposta para esta vida também inclua uma nova maneira de se enxergar. Que esta pessoa se veja como alguém em processo, não como alguém sem esperança. Que reconheça os próprios limites sem se odiar. Que assuma os próprios erros sem se destruir. Que receba a graça sem usá-la como desculpa para permanecer igual. Em Cristo existe restauração. Existe crescimento. Existe possibilidade de recomeço. Talvez o passado não possa ser reescrito, mas o presente pode ser vivido com uma nova direção. Levanta esta pessoa, Senhor, não para que ela se considere superior, mas para que volte a caminhar. Coloca dignidade em seus passos, verdade em suas escolhas e coragem em seu coração. Mostra-lhe que ainda há bem a ser feito, amor a ser oferecido e vida em tua presença. Pai, depois de ouvirmos tua verdade, nós queremos responder com fé. Não uma fé baseada na certeza de que tudo acontecerá exatamente como desejamos, mas uma confiança firme de que tu continuarás conosco, qualquer que seja o caminho. Hoje nós te entregamos o medo. Entregamos o medo de escolher errado, de
perder de esperar em vão e de enfrentar o desconhecido. Não queremos mais permitir que o medo governe todas as decisões. A tua palavra diz em Salmo 56, versículo 3: em me vindo temor, hei de confiar em ti. O medo pode aparecer, mas não precisa assumir o controle. Quando ele vier, escolheremos voltar nossos pensamentos para ti. Senhor, entregamos também a necessidade de controlar tudo. Reconhecemos que muitas vezes chamamos de responsabilidade aquilo que já se transformou em ansiedade. Fizemos planos, revisamos possibilidades e tentamos antecipar cada risco. Agora colocamos nossos planos diante de Ti. Nós continuaremos fazendo nossa parte. Continuaremos trabalhando, conversando, buscando orientação e tomando decisões responsáveis. Mas não viveremos como se todo o resultado dependesse apenas de nós. Pai, ensina-nos a esperar sem paralisar, enquanto a resposta não chega. Que possamos cuidar do que já está em nossas mãos. Que a espera não se torne desculpa para abandonar responsabilidades. Dá-nos fidelidade no presente. Nós escolhemos confiar que nenhuma oração sincera é desperdiçada, mesmo quando a resposta não vem na forma esperada. A oração nos aproxima, nos transforma e nos ensina a dependência. Senhor, decidimos perdoar. Talvez ainda doa, talvez o processo seja longo, mas não queremos continuar alimentando a ferida. Entregamos a Ti as pessoas que nos machucaram. Pedimos justiça, sabedoria e cura, sem tomar para nós o lugar que pertence a Ti. Também pedimos perdão a quem ferimos. Dá-nos humildade para reconhecer nossa parte sem criar desculpas. Que possamos reparar o que for possível e respeitar o tempo daqueles que foram atingidos por nossas atitudes. Pai, nós declaramos que não estamos abandonados. Ainda que não vejamos o caminho inteiro, acreditamos que existe direção para o próximo passo. Ainda que o coração esteja cansado, acreditamos que Tua graça é suficiente para hoje. A Tua palavra declara em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não interpretamos isso como se tudo o que acontece fosse bom. Há dores que são realmente dolorosas e injustiças que precisam ser enfrentadas. Mas cremos que Tu és capaz de trabalhar até em meio ao que não escolheríamos, produzindo amadurecimento, direção e restauração. Senhor, recebe nossa gratidão. Agradecemos porque chegamos até aqui. Talvez não tenhamos percebido quantas vezes fomos sustentados. Houve dias em que pensamos que não conseguiríamos, mas recebemos força para continuar. Obrigado pelas pessoas que ajudaram. Obrigado pelas portas que se abriram e pelas que se fecharam. Obrigado pelos aprendizados
irmãos, mesmo aqueles que vieram por caminhos difíceis. Obrigado, porque tua misericórdia se renovou a cada manhã. Nós nos dispomos a obedecer. Se a resposta exigir mudança, ajuda-nos a mudar. Se exigir paciência, ensina-nos a esperar. Se exigir uma conversa, dá-nos palavras. Se exigir silêncio, dá-nos domínio próprio. Se exigir coragem, fortalece-nos. Não queremos apenas ouvir aquilo que confirma nossos desejos. Queremos receber tua direção. Por isso afina nossa sensibilidade espiritual. Que a tua palavra tenha mais peso do que nossos impulsos. Pai, colocamos diante de ti os nomes escritos nos comentários. Tu conheces cada pessoa mencionada. Tu sabes por que seu nome foi deixado aqui. Visita cada vida conforme a tua vontade. Concede força, paz, sabedoria e cuidado. Coloca pessoas certas ao redor de quem precisa de apoio. Pai amado, estamos chegando ao final desta oração com o coração mais aberto diante de ti. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas. Talvez a mensagem ainda não tenha chegado, a porta ainda não tenha se aberto e a decisão ainda não esteja completamente clara. Mas algo começa a mudar quando colocamos o peso em tuas mãos. Nós não precisamos sair daqui carregando tudo da mesma maneira. Podemos descansar um pouco. Podemos reconhecer nossos limites e confiar que tu continuas trabalhando enquanto respiramos, dormimos e seguimos com responsabilidade. A tua palavra diz no Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que essa paz alcance esta pessoa, aquieta sua mente, relaxa seu corpo, diminui a agitação interna, que ela consiga repousar sem sentir que precisa resolver a vida inteira antes de dormir. Senhor, coloca ordem nos pensamentos. Se houver algo que precisa ser feito, traz clareza e organização. Se houver algo que precisa esperar, traz serenidade. Se houver algo que precisa ser entregue definitivamente, dá coragem para soltar. Nós te agradecemos, porque a tua presença não depende da nossa perfeição. Tu nos recebes enquanto ainda estamos aprendendo. Tu nos corriges, sustentas e conduzes. Pai, guarda a casa desta pessoa, que haja paz nos ambientes. Que discussões sejam substituídas por conversas mais respeitosas. Que cada morador seja protegido. Dá sabedoria para lidar com o que não pode ser resolvido em uma única noite. Guarda também o coração de quem está longe de casa, trabalhando, viajando, hospitalizado ou vivendo um tempo de solidão. Faz com que perceba que tua presença alcança qualquer lugar. Senhor, nós consagramos o amanhã. Entregamos os compromissos, encontros, exames, decisões e responsabilidades. Vai adiante de nós. Não pare eliminar todos os desafios.
mas para dar sabedoria em cada um deles. A tua palavra diz em Lamentações 3, versículos 22 e 23, que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque não tem fim, renovam-se a cada manhã. Nós descansamos nessa verdade. Amanhã haverá nova misericórdia, haverá força para o que ainda virá. Pai, ensina esta pessoa a perceber tua direção sem ansiedade. Que ela não procure sinais em tudo, nem viva tentando decifrar cada detalhe. Que caminhe com equilíbrio, buscando a tua palavra, oração, sabedoria e conselhos responsáveis. Quando a resposta chegar, dá-lhe humildade para recebê-la. Se for diferente do esperado, dá maturidade. Se confirmar o que ela desejava, dá gratidão e responsabilidade. Se exigir espera, dá perseverança. Nós te entregamos o resultado, dizemos com sinceridade: seja feita a tua vontade, mas forme em nós um coração capaz de confiar nela. Não queremos usar essa frase como resignação vazia, mas como reconhecimento de que tua sabedoria alcança o que nossos olhos não veem. Senhor, que esta pessoa termine esta oração sentindo-se acompanhada. Que ela saiba que não precisa enfrentar tudo sozinha. Dá-lhe coragem para procurar pessoas seguras, pedir ajuda e aceitar cuidado. Se a dor estiver intensa, conduza a recursos adequados. Se houver risco, violência, crise emocional ou sofrimento que ultrapasse suas forças, dá-lhe coragem para buscar ajuda imediata e especializada. Usa familiares, amigos, líderes responsáveis e profissionais capacitados para sustentá-la. Pai, nós encerramos agradecendo. Obrigado por ouvir até as palavras que não conseguimos pronunciar. Obrigado por recolher as lágrimas e conhecer cada pergunta. Obrigado porque tua resposta não é apenas uma informação. Muitas vezes é direção, presença, correção, proteção e paz. Abençoa esta pessoa, dá-lhe lucidez nas decisões, equilíbrio nas emoções, humildade no aprendizado, firmeza para permanecer no caminho certo. Que ela não se apresse por pressão, que não recue apenas por medo, que não avance sem sabedoria, que não desista no momento em que precisa descansar, que saiba a diferença entre o perseverar e insistir em algo que deve ser entregue. Senhor, cobre esta vida com tua paz, que o coração cansado encontre repouso, que a mente confusa encontre direção, que a alma ferida encontre consolo, que a pessoa insegura encontre coragem para dar o próximo passo. Nós confiamos que tu continuarás perto depois que esta oração terminar. Quando o silêncio voltar, tu estarás presente. Quando as atividades recomeçarem, tu continuarás guiando. Quando a dúvida tentar retornar, tua verdade permanecerá. Que esta pessoa se lembre, ela não precisa conhecer toda a resposta para continuar caminhando. Ela precisa apenas permanecer sensível, responsável e confiante, recebendo luz para cada etapa. Vá em paz, coração cansado. O Senhor conhece a sua história. Ele vê aquilo que ninguém vê, entende aquilo que você não consegue explicar. A porta ainda não tenha se aberto e a decisão ainda não esteja completamente clara, mas algo começa a mudar quando colocamos o peso em tuas mãos. Nós não precisamos sair daqui carregando tudo da mesma maneira. Podemos descansar um pouco, podemos reconhecer nossos limites e confiar que tu continuas trabalhando enquanto respiramos, dormimos e seguimos com responsabilidade.
Tua palavra diz no Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que essa paz